Vamos fazer agora a montagem da arte que vai na tela para estampar. Essa primeira aí, ó, a gente tem duas estampas frente e costas. Pode perceber que na parte de baixo ali, ela é reta com a gola. E do meio ali, do peito ali para a direita ou para a esquerda de quem está vendo o vídeo, ela fica uns 3, 4 centímetros. Na parte de trás, ela segue um padrão centralizado no meio, tá? As duas laterais vai ser bem no meio. E de cima para baixo vai ficar 8, 9 centímetros. Ó, ela fica uma arte bem centralizada e fica num tamanho bem interessante. Depois que eu reuni todas as informações, eu vou colocar a camiseta no berço. Lá no início eu colocava ela um pouco mais para cima. Ficava até melhor para fazer a arte. Porém, essa parte da golinha aí, ó, pegava em cima da tela e acabava criando um relevo que prejudicava a qualidade da estampa. Ela meio que ficava borrada. Então, o que que eu pensei? Vamos puxar um pouquinho mais para fora e vamos deixar a superfície em cima toda reta, sem nenhum atrito. Isso deu uma qualidade muito melhor para estampar. Então, eu coloquei a peça no berço, eu frisei bem ela assim, passei bem a mão para ela não desgrudar. E eu vou botar mais ou menos ali onde é que tem que ser a estampa, ó, na reta da manga e meio que centralizado na gola, puxando para a esquerda. O desenho tem que ficar mais ou menos naquele quadrado. Lembrando que é uma medida, não precisa ser exata, mas é uma medida média. Daí a gente coloca o quadro, ajusta mais ou menos assim onde vai ficar, deixando ele bem retinho nas lateral e respeitando mais ou menos uns 4 centímetros ali da reta, da onde depois vai bater os parafusos no berço ali, ó. Eu deixo mais ou menos 4 centímetros, deixo reto. Já podia até ter colocado o parafuso para facilitar. Quem quiser colocar o parafuso antes pode colocar, eu coloco depois, porque a tela ainda vai lá para o pessoal que faz a arte. Então eu centralizei bem certinho ali, eu deixei na localização certa. E eu pego o desenho, geralmente, pode ser já impresso o desenho, é só um quadradinho do tamanho onde você vai fazer a estampa. E tu vai ajustando onde tu acha que vai ter que ser, ó. Pode perceber que eu ajusto ele. E eu fiz isso só na primeira, depois ele acaba ficando meio que padrão para todas iguais. Vai mudar o desenho, por exemplo. Essa aí é oficina de motos. Mas se tu fizeres oficina de carro, mecânica, pedreiro, vai ficar na mesma localização. Tu não precisa alterar os centímetros de distância e muito menos o tamanho da arte, só vai modificar a arte. Daí nesta arte da frente aí, ó, que é o menorzinho, ele fica a 9 centímetros de distância da parte de cima e 2 centímetros da parte lateral. Daí quando a gente estampar essa arte, ela vai ficar certinho na camiseta onde precisa. Claro que a camiseta tem que ficar na posição como eu coloquei ali agora. Eu vou passar uma fita só para a gente ver como é que fica a peça, no caso, se estivesse estampada. Claro que é só um esboço, é só um papel, mas para a gente ter uma ideia de como fica. Ó, e é assim que vai ficar a nossa localização da estampa depois da arte pronta. Agora a gente vai marcar a parte de trás, que é o mesmo processo da frente. Vamos vestir a camiseta ali certinho no berço, deixar ela bem centralizada. Lembrando que a parte da gola, ela não pode ficar para cima, ó, tem que deixar ela sem nenhum atrito na parte de cima. Quanto mais liso ficar a superfície que vai ser estampado, sem nenhum atrito, sem nenhum relevo, melhor a qualidade da tua estampa. Principalmente nesses berços que são de madeira. Minha primeira máquina de estampar foi um carrossel giratório e ele vinha com uma espuma. Aquilo até permite fazer em alguns tipos de relevo, mas não me adaptei a ele e a madeira ficou melhor para mim. Baseado naquele desenho que nós vimos lá atrás, a gente mede aqui, ó, e deixa 7 centímetros da gola para baixo. Lembrando que esse não é os centímetros da tela, é da gola, só para a gente poder enxergar. Então a gente coloca a tela bem no meio, centraliza bem o desenho. E temos que medir quanto que vai dar na tela, porque uma coisa é da gola, outra coisa é da tela, porque a tela vai ser encaixada ali, vai ter os parafusos que vai ter que ser respeitado aqueles 4 centímetros ali de trás, ó. E vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Então a gente deixa bem centralizado, com bastante cuidado para não deixar muito para baixo nem muito para cima. E vamos tirar a medida, que vai dar exatamente 4 centímetros. Então 4 centímetros da nossa tela para poder ficar certinho. Nas lateral, é só manter a mesma distância de um lado para o outro. Se um lado deu 8 centímetros, o outro vai ter que dar 8. Se um der 6, o outro vai ter que dar 6. Senão a estampa vai ficar torta. Ela tem que ficar bem centralizada mesmo. Então a gente vai botar uma fitinha para ver como é que fica a peça antes mesmo de produzir a tela.
para ver se está tudo ok, se é assim que a gente quer, se o tamanho está bom. Se quiser pode recortar ali ao redor, ali, igual a oficina de motos, eu deixei na folha sulfite quadrada, porque eu já tenho a tela, mas poderia ter sido recortado, ter deixado bem certinho para poder ter uma ideia bem boa. Então esse é o nosso resultado final, a frente da camiseta e a parte de trás da camiseta. A gente conferiu aqui, viu que o tamanho ficou bem legal e a gente meteu o ficho para poder estampar. Depois de todas essas informações, eu vou mostrar como é que eu mando para o meu fornecedor que vai imprimir a arte e vai colocar isso na tela. Eu peguei uma folha sulfite, eu fiz um quadrado ali com a marca em cima da tela que é 40 por 50. Eu coloco o desenho que eu quero, marco a distância que eu quero de cima da tela, que é 4 centímetros, boto ali que é centralizado, o tamanho do desenho é de 27 centímetros, e ele é proporcional, 27 de largura, a proporção que vai dar para baixo é indiferente. A outra parte, que é a de cima ali, ó, que é a parte da frente, ela fica 9 centímetros de distância e 2 centímetros da lateral. E ele tem 10 centímetros proporcional. Lembrando que tem que ficar um desenho de frente para o outro. Pode perceber, porque a tela vai ser virada, vai trabalhar um lado. Então, não tem como ficar do mesmo lado. Então, nós mandamos em PDF para o nosso fornecedor e ele nos entrega a tela depois com um nylon e já estampada. Ó, pode perceber, fica um de frente para o outro e fica na distância que a gente pediu. Ele respeitou a distância dos 4 centímetros em cima. Pode perceber aí, ó, 4 centímetros. Ficou centralizado, ficou um tamanho bem bom, a gente gostou bastante do tamanho, ó, ele ficou com uns 13, 14 centímetros por 27. Que foi a proporção bem legal, que ficou uma estampa bem interessante nas costas. Na frente, a gente pediu para respeitar 9 centímetros, eles respeitaram 9 centímetros. Na lateral, 2 centímetros, óbvio que, se não me engano, CD 1.7, 1.8, não tem problema, podia ser um 2.3 também. Não precisa ser exato, tem que ser mais ou menos preciso. Ele respeitou o tamanho de 10 centímetros e proporcional ao tamanho, porque às vezes pode ficar um pouquinho mais comprido, um pouquinho menos comprido. Então a gente pode estampar agora as peças e com a mesma tela fazer as duas partes, tanto da frente quanto das costas, ó. Estampou a frente, pode tirar a camiseta, vira ela para trás, coloca ela bem centralizada, bem certinho, respeitando todo o processo, como tem que ser feito, para não ficar muito na lateral, não pode ficar muito para cima nem muito para baixo a parte da gola. E podemos estampar a parte de trás também, ó. Isso com a mesma tela. A gente economiza na tela e também para lavar a tela. Quando a gente faz 2, 3 camisetas, a gente consegue usar a mesma tela. Agora vem a nossa segunda arte, quando é uma estampa só na frente. A gente escolheu a odontologia para poder mostrar. Imprimimos uma folha sulfite mais ou menos no tamanho que a gente achava adequado. Medimos o tamanho que dá da manga para baixo, para poder colocar depois na nossa tela. Lembrando que as laterais vai ser centralizada. Depois de estar bem ali fixado onde a gente acha que deve ser feito a estampa, colocamos ela no berço. Deixamos ali as distâncias certinho como a gente está deixando sempre como padrão. A gente deixa a golinha para fora ali, mantém centralizado. Depois de fazer isso aí, a gente vai ter que pegar, colocar a tela em cima e fazer a posição dela certinho para poder colocar naquele gráfico. Aquele gráfico a gente usa sempre o mesmo, porque odontologia, psicologia, medicina, vai manter basicamente a mesma distância e o mesmo tamanho. Então a gente faz um esboço só e ele serve para as outras impressões. Então depois de nós ajustar certinho ali onde vai ser a arte, a gente vê a distância que dá do quadro, ó, percebendo que deu 8 centímetros. O desenho vai ter uma média de 27 centímetros, ele é proporcional, tá? E ele fica centralizado, lembrando sempre o desenho centralizado no quadro, para poder ficar na proporção ideal da camiseta. Essa arte também nós já tínhamos feito, ó, tá aqui o nosso quadro pronto, tá com as chavetas ali certinho, e pode perceber que ele fica basicamente na mesma distância, ó. Então, todas as estampas que a gente vai fazer de uma só, segue aqui como é que a gente manda para o nosso fornecedor, ó. A gente bota ali o desenho média de 27 por 5, que é um esboço,
Ele fica centralizado e ele fica a 8 centímetros do começo ali do quadro. Então sempre vai ser respeitada essa distância. Neste quadro aqui, com odontologia, com esses tipos de profissões que é uma só, poderia até ser colocado a outra profissão ao contrário, como a gente faz frente e costas das outras camisetas. Optamos por não colocar, mas fica a dica aí para quem quiser economizar um quadro